Olá, graça e paz de Jesus Cristo, irmãos. Como é bom poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E creio que através dessa ministração da palavra de Deus, o Espírito Santo há de falar com todos vocês e ministrar o coração de cada um. Hoje eu quero trazer um tema sobre Deus e as suas promessas. E te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 23. A minha já está aberta aqui. Diz o seguinte: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Queridos, nós vamos falar um pouco hoje sobre as promessas de Deus. E aquele que faz as promessas, ele é fiel para cumprir, conforme diz aqui o texto. Guardemos no nosso coração a esperança da fé, porque aquilo que Deus promete, Ele faz. Amém? Então, diga aí comigo: Deus é fiel em tudo aquilo que sai da sua boca. Deus não comete erros, queridos. Entendeu? Ele cumpre tudo o que promete. Números, nós vamos embasar essa palavra com alguns textos da Bíblia. Em Números capítulo 23, versículo de número 19, vamos ver o que Moisés escreveu aqui. Números 23, versículo 19. Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Preste atenção, uma das bênçãos que nós temos quando nós servimos Deus, quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, é sabermos que existe um Deus que cuida de nós. E tudo aquilo que Deus promete na sua palavra, Ele vai cumprir. Preste atenção. O que Deus não promete, Ele não tem como cumprir. Mas aquilo que saiu da boca dEle, a seu respeito e a meu respeito, no tempo de Deus Ele vai fazer. A questão é que muitas vezes nós queremos que aquilo que Deus prometeu se cumpra no nosso tempo. Muitas vezes nós somos apressados, não é verdade? Ou na maioria das vezes. Mas nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Lembra quando Deus fez uma promessa a Abraão? E depois de muito tempo, 25 anos, a promessa se cumpre. Não quero te assustar dizendo que vai demorar 25 anos para cumprir aquilo que Deus tem prometido na sua vida. Esses 25 anos aí não quer dizer que é uma doutrina, que é algo que vai acontecer com todo mundo, uma regra. Não. Só para nós entendermos que cada pessoa, Deus pode trabalhar de uma maneira diferente. Talvez aquilo que Deus prometeu para você e o que Ele prometeu para mim se cumprirá em tempos diferentes, mas vai se cumprir. Creia nisso. Não fique preocupado, não ande ansioso, não é? Conforme diz lá em Mateus capítulo de número 6. Não andemos ansiosos. O Senhor prometeu, por que ainda não cumpriu aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida? Queridos, Deus promete, Deus cumpre. Eu não tenho aqui como precisar com muita exatidão o número de promessas na Bíblia, mas com certeza existem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. E isso quer dizer que para cada área das nossas vidas, Deus tem algo para nos ajudar, para nos socorrer, para nos guardar, para nos abençoar. Você sabia que existe na Bíblia uma promessa para o cumprimento das promessas que Deus faz? Vamos ver em Salmo 89, 34. É algo interessante, porque nós sabemos que Deus promete. E existe uma promessa na Bíblia para as promessas que Deus prometeu. Salmo 89, versículo 34. Assim está escrito: não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. Primeiro, Deus não quebra a aliança dele com ninguém. Quando você faz uma aliança com Deus, de servi-lo de todo o seu coração, não em cima do muro, não um pé dentro do reino de Deus e outro pé lá no mundo, não. Uma aliança de andar sempre com o Senhor. Quando você faz uma aliança com Deus, a Bíblia está dizendo aqui que é uma promessa. Deus não quebra a aliança dele conosco. E aqui diz mais também: e Ele não deixa de cumprir as suas promessas. Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Deus conhece as nossas necessidades.
Vamos ver dois testemunhos de pessoas na Bíblia que tiveram experiências com as promessas de Deus. Primeiro é Josué, capítulo de número 23, o versículo vai ser o de número 14. Josué capítulo 23, versículo 14. O que é que Josué está dizendo aqui para nós? Josué 23, 14. Agora o dia da minha morte está perto, Josué está dizendo. Todos vocês sabem, no seu coração e no seu íntimo, que o Senhor nosso Deus lhe deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Josué, antes dele morrer, ele reúne o povo, a congregação de Israel, e ele traz para eles uma palavra. Ele diz o seguinte: olha, preste atenção, tudo que saiu da boca de Deus, ou seja, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Josué experimentou, Josué viu Deus agindo enquanto ele estava aqui na terra, ele pôde compartilhar de tudo aquilo que Deus havia prometido na vida dele, se cumprindo. E quando Josué está partindo para encontrar com seu Deus, ele está partindo convicto de que Deus é fiel àquilo que ele cumpre. Então, queridos, descansa em Deus. Deus fez uma promessa para você, com certeza ele vai cumprir. Isaías fala que os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. É importante você entender isso, que Deus está agindo, Deus não chega atrasado, Deus não se antecipa, Deus não demora, Ele chega na hora certa, e na hora certa, aquilo que Ele disse que vai fazer para você, em você, através de você, Ele vai fazer em nome de Jesus Cristo. Pastor, Deus me prometeu a salvação do meu filho, a salvação da minha filha, dos meus pais, do meu cônjuge. Deus prometeu um emprego novo para mim. Descansa o seu coração, Deus é fiel. Outro personagem que eu quero trabalhar com você aqui, que também experimentou, está em 1 Reis 8. Experimentou o que, pastor? O cumprimento, as promessas de Deus. E eu quero falar agora de Salomão. 1 Reis, capítulo de número 8, nós vamos entender aqui no verso 56, o que é que Salomão está dizendo. 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Salomão está trazendo a memória do povo. Olha, tudo aquilo que Deus falou pela boca de Moisés, seu servo, está se cumprindo, tem se cumprido e tudo vai se cumprir. É importante você entender, queridos, que as palavras tanto de Josué quanto de Salomão são para nos motivar a servirmos esse Deus, não por aquilo que vamos receber, não é isso. Nós temos que servir a Deus por aquilo que Ele é, mas também, queridos, nos motiva a servir um Deus que é fiel, que cumpre aquilo que Ele fala. Deus jamais irá nos desapontar, Deus jamais irá te frustrar ou me frustrar, sabe por quê? Porque Ele é fiel em tudo aquilo que Ele promete. Agora, de uma forma bem sucinta, eu estou trazendo esse estudo para vocês, entre as promessas de Deus e os seus cumprimentos, haverá um período em que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. É nesse período aí que nós temos que estar atentos para não perder a bênção, porque nesse período em que as coisas ainda não aconteceram, Deus está trabalhando em nós, Deus está amadurecendo-nos, para que possamos, quando as bênçãos chegarem às nossas mãos, não perdê-las, possamos trabalhar com essas bênçãos de forma que estejamos maduros, porque há um perigo, você há de convir comigo, nesse período em que nós estamos aguardando as promessas, em que Deus prometeu, e no cumprimento dela, esse período aqui, muitas vezes nós somos tentados a duvidarmos, a reclamarmos, a murmurarmos. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel? Deus fez uma promessa: eu vou tirar vocês daqui da terra da escravidão e vou levá-los vocês para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Entre a promessa e o cumprimento, esse período aqui, o povo de Israel começou a murmurar, reclamar, incrédulo, muitas vezes a incredulidade quer tomar conta, e ali eles começaram a ser reprovados pelas suas atitudes. Então que nós possamos prestar atenção, é nesse período que Deus está trabalhando as nossas vidas, que nós possamos ser aprovados nessa prova, em nome de Jesus Cristo.
Amém? O que Deus promete, Ele cumpre. Veja só, em Gênesis capítulo 12, Deus fala assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, versículo 1, 2 e 3. Vai para a terra que eu lhe mostrarei. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí Deus faz uma promessa: farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Esse descendente que viria, que iria abençoar todas as nações da terra, seria Jesus Cristo. Mas para que Jesus Cristo viesse, muito tempo depois, Abraão precisava ter filhos. Como ter filhos se a esposa era estéril? Muitas vezes, queridos, eu quero abrir um parênteses aqui, Deus faz promessas para nós diante de um cenário dificultoso, muitas vezes até parecendo impossível. Como é que Deus iria dar um filho para Abraão, sendo que Sara já estava numa certa idade e ainda ela era estéril? Mas Deus não tem limites, Deus não tem problema, queridos, com os limites da natureza humana. Se Deus promete, Ele faz. E quando Abraão estava com 100 anos de idade, Sara com 90, eles puderam abraçar Isaac, o filho da promessa. E quase 4.000 anos depois, nasce Jesus Cristo. Perdão, quase 2.000 anos depois, nasce Jesus Cristo, aquele que cumpriu o que Deus tinha falado para Abraão, que seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão, durante esses 25 anos, ele poderia ter murmurado, reclamado, mas a Bíblia fala que Abraão creu nas promessas do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Alguns exemplos na Bíblia de promessas de Deus para nós. Você sabia que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele não mais se lembra? É uma promessa tremenda, maravilhosa. Isaías 43, 25, é uma promessa, eu gosto muito desse texto, né? Isaías 43, 25. Eu quero te dizer que a partir do momento que você pediu perdão a Deus pelos seus pecados, você não precisa mais ficar sofrendo por aquilo que você fez. Houve arrependimento? Você abandonou o pecado? Deus não só te perdoou, como Ele não mais se lembra deles. Olha o que diz aqui Isaías 43, 25. Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço, não mais me lembro. Isaías está dizendo aqui, o que Deus está mandando ele falar: eu mesmo, o Senhor, sou aquele que apaga os seus pecados e deles não mais me lembro. Que promessa tremenda, queridos! Você não precisa carregar nenhuma culpa daquilo que você foi no passado, no sentido de fazer coisas erradas. A promessa de Deus é que se nós estamos em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, as coisas antigas, o que nós fizemos, ficou lá atrás, e tudo vai se fazendo novo em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! Mas nós temos mais exemplos na Bíblia de promessas. Outro exemplo que nós temos na Bíblia é perdão dos nossos pecados, que foi basicamente o que eu falei aqui agora, né? Todos os dias, se eu e você cometermos algum pecado, um deslize, Deus nos perdoa. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Porque, ainda que nós estamos servindo Deus, ainda que nós entregamos nossa vida para Deus, com certeza nós iremos errar menos. E cada dia que passa, tem que ser isso: acertar muito mais e errar muito menos. Não é verdade? Porém, se eu, porventura, houver um deslize, cometer um pecado, há uma promessa: Ele vai me perdoar. Ele vai me perdoar. 1 João 1, versículo 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa. Ele cumprirá a sua promessa. Olha aí, e fará o que é correto. Perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Ainda que nós venhamos errar, ainda que nós venhamos vacilar, mas se nós nos arrependermos, a promessa é que Ele vai nos perdoar todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Isso é bênção, queridos. Isso é maravilhoso. A Bíblia fala também que é uma promessa, que Ele cura as nossas feridas. Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Jeremias, capítulo 30, versículo 17, está escrito: os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela, mas eu lhe darei saúde novamente, e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando.
Ainda que as pessoas ou até mesmo nós achamos que não temos solução para as nossas feridas, ou até para as nossas doenças e enfermidades, há uma promessa que o Senhor diz: eu vou curar as suas feridas, sejam elas emocionais, sejam elas físicas. Existe um Deus que pode todas as coisas. Jeremias diz: porventura numa bálsamo em Gileade? Sim, a cura para as feridas do meu povo, diz o Senhor. O Senhor está dizendo que ainda que você tenha alguma ferida, alguma dor, algum machucado, alguma doença, alguma enfermidade, o Senhor está te dizendo e me falando: eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te restaura, a bênção para a sua vida. E uma outra promessa, como é uma palavra muito rápida hoje, eu me demorei um pouco aqui, está em 1 João 2,25, falta mais duas, né? É que nós teremos a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus aí? Nós teremos a vida eterna. 1 João 2,25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. 1 João 2,25. Que promessa tremenda, queridos. Olha aí, pastor, vale a pena ser fiel a Deus? Com certeza. Pastor, vale a pena abrir mão dos prazeres desse mundo para estar indo à igreja, para cultuar a Deus, para ser um cristão nessa terra? Com certeza já vale a pena você ser filho de Deus, você ser um cristão. Mas existem muitas recompensas, e uma delas, queridos, é a vida eterna, ou seja, passar a nossa eternidade junto com Deus. A palavra eternidade significa algo que não tem fim, que não acaba. Para sempre estaremos com o Senhor nosso Deus. Ele fez a promessa, Ele cumprirá. Ele vai dizer naquele grande dia: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Eu e você, na nossa fidelidade, na nossa perseverança em servirmos Deus e em segui-lo aqui na terra, temos uma promessa que se cumprirá e que nos aguarda: é vivermos a vida eterna com o nosso Pai. E para finalizarmos, queridos, a presença de Deus todos os dias é uma das promessas maravilhosas. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus Cristo diz: eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa! A presença de Deus conosco. É a presença de Deus que nos sustenta, é a presença de Deus que nos fortalece, é a presença de Deus que nos faz permanecer em pé. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a luz do Senhor te ilumine, que o Senhor te fortaleça e que você possa viver todas as promessas de Deus na sua vida. Não fique preocupado, não ande ansioso ou ansiosa. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Lembra do que disse Josué e Salomão? Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus caiu por terra, todas se cumpriram. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.